Fala pessoas, dia 4/2, terça-feira, pra gente conversar aqui nesse canal. Terça e quinta a gente conversa sobre as notícias mais importantes. E hoje a gente vai falar, de novo, aqui a gente tá ainda muito naquela coisa de a queda dos globalistas. E é claro, a coisa vai ficando um pouquinho mais clara. Pra você que é membro lá do canal, né, do Lilo Vlog, a gente já conversou sobre isso, tá? A gente conversou bastante sobre esse podcast do dia 3 de dezembro de 2024, do Joe Rogan. Esse podcast é um dos mais importantes da história do Joe Rogan, que o Mike Benz, que já tinha falado disso há muito tempo. Só que ir para o Joe Rogan com a audiência que o cara tem, o alcance que o Joe Rogan tem, é porque se isso aconteceu, porque o plano já estava aí finalizado, tá? E quando a gente começa a entender as coisas, é porque os caras começam a chegar às informações, é porque o negócio já está sendo desconstruído. Já está sendo aí desmontado, que é a questão do USAID. Esse aqui foi o primeiro podcast que depois que eu terminei de assistir, eu fui lá e assisti novamente, de tantas informações que tinha, tá? Conversamos sobre ele, o Joe Rogan ficou até embasbacado, no final ele fica até respirando fundo, porque, olha, é muita informação. O Joe Rogan fala, vou ter que assistir umas 4 vezes isso aqui para entender tudo, porque é muita coisa que o cara falou, de todos os planos americanos que foram sabotados pelos globalistas, e o que a gente vai ver aqui hoje é justamente aquilo que a gente fala aqui, né, que a coisa vem caindo porque os americanos, o núcleo duro dos Estados Unidos foi enganado. Tudo isso aí eram planos completamente errados, quiseram aí salvar os Estados Unidos, na verdade derrotaram os Estados Unidos, planos patéticos dos globalistas, mas acabou essa história, porque a coisa vem andando. Aí como Elon Musk e Donald Trump estão fechando o USAID, que é nada mais que uma agência disfarçada. O que ela faz? Ela diz que é humanitária, que vai espalhar ajuda pelo mundo, mas como diz o Mike Benz, é o quê? Os globalistas chegaram para os americanos, para a CIA, o Pentágono, e falaram assim, a gente precisa consertar o mundo. Os populistas, através do mundo, eles são um risco. Eles são putinistas. A gente não pode deixar esses caras fazerem o que estão fazendo. Deixa com a gente, que a gente vai instalar a democracia. Como é a democracia desses caras? A democracia desses caras é falar assim, pessoal intelectual das faculdades, que tem um alinhamento logicamente esquerdista, esses caras sabem o que estão fazendo. Então, para evitar esse populismo absurdo, tão nocivo, a gente vai fazer trabalhos diversos. É claro que a gente vai ver um monte de ONG, um monte de tentáculos, CIA, Pentágono, tudo fazendo o quê? Apoiando esse plano globalista completamente patético, que na verdade eles são quase anti-americanos. Eles são comunistas da bandeira colorida, tá? Não são de bandeira vermelha, é uma bandeira disfarçada, uma coisa bizarra, uma terceira via, um negócio estranho, que enganaram o núcleo duro dos Estados Unidos e estão caindo justamente porque não conseguiram fazer nada, na verdade muito pelo contrário. Os Estados Unidos enfraqueceu, os caras, o BRICS aumentou o seu poder, eles, vamos dizer assim, enfrentaram o Putin não saiu tão fraco assim, né? Com certeza teve problemas, mas os Estados Unidos também estava muito fraco. E o Trump está chegando agora para mudar tudo isso. Trump confirma que fechará a USAID, a agência humanitária dos Estados Unidos, que financia desenvolvimento internacional, né? Medida representa a vitória para Elon Musk, que chama órgão de ninho de vermes. A agência é responsável por cerca de 40% de toda a ajuda humanitária aplicada no mundo. Você vai ver Globo News, você vai ver muitos políticos revoltados com isso aqui. Por quê? O Mike Benz, ele cita a Globo, tá? Ele cita tudo no mundo, porque quando eles alimentam ONGs, eles entram em contato com a mídia, eles tentam fazer o quê? A manipulação, né, daquela região. É tudo para simular o que eles sempre falavam do imperialismo americano, só que completamente com o dedo podre. Então eles se intrometem. E a gente tem até que lembrar que uma vez Bolsonaro recebeu a visita da CIA. A gente se pergunta, o que foi que conversaram, né? O que foi que eles conversaram? Ninguém sabe até hoje, mas muito provavelmente a CIA chegou aqui e falou, olha, infelizmente melhor você ficar tranquilo, porque pode ser realmente que vai trocar aí, né, de presidente, a gente precisa de algo melhor, né? Ou pode ter sido uma conversa um pouco mais amena, mas deixando claro que Bolsonaro era não era o cara favorito, e por isso muito provavelmente Bolsonaro aí acabou ficando insatisfeito e foi lá encontrar com o Putin. E aí são movimentos que depois a gente discute se estão certos ou errados, mas vocês sabem mais ou menos a minha opinião em relação a isso. USAID, Rubio assume agência de ajuda pregando o fim da insubordinação. Acabou, tá?
A gente vai conversar sobre todos esses movimentos do Trump no final do vídeo. Vocês vão ver o nível, né, do Trump agora, o quanto ele está peace by power, né, peace by force, ou seja, paz através da força. Ele chega e está botando pressão em todo mundo. Ou você se dobra ou o pau quebra. É simples assim. Porque ele tem o que agora? Antigamente, ele tinha muitas limitações, porque os globalistas, esse vírus que adentrou nos Estados Unidos, enfraquecia o governo dele. Então ele tinha vários movimentos que ele não conseguia fazer. Só que agora a coisa está diferente. Então você tem o quê? Você tem o Trump com o Senado, com a Câmara, você tem com ele com o Supremo, ele tem a CIA agora, e tem o Pentágono. O Pentágono agora que, como eu falei ontem, ele pausa as celebrações de mês do orgulho, não sei o quê, toda a pauta esquerdista possível. E o Pentágono estava fazendo o quê? Justamente o contrário. Era lacração absurda. Todos lacrando na maior cara de pau. Não dá mais. Por que não dá mais? Porque os Estados Unidos começou a ver o mundo, o núcleo duro falou, peraí, esses caras não tinham um plano, né, humanitário, de ajudar? O que esse USAID está fazendo? Está fazendo realmente algo em prol aos Estados Unidos? E quando você começa a ver, não era bem assim. Você percebia um movimento comunista dos globalistas, um movimento colorido, mas que se assemelhava muito a uma coisa, né, leninista, stalinista, uma coisa bizarra, porque eles queriam controle, e às vezes até mesmo um boicote. Muita gente fala de um boicote ao Império Americano, tá? E por isso que acabou isso aí. Como diz o Rodrigo Constantino, a hidra globalista, que é exatamente a questão aí do USAID, que é aquilo. Tudo que você imagina, televisão, qualquer ONG, tudo. Isso a gente está falando de bilhões e bilhões, 50 bilhões de dólares, tá? E bilhões de dólares, você sabe que não são reais, né? Sabe o que é bilhão? Sabe o que é bilhão? De dólares. É muito dinheiro. E por isso você vai ver muita gente revoltada em relação a isso aí. Só que eu não tenho o que fazer. Aí muita gente, só para dar um toque aqui, eu vou só dar um toque. Ah, mas eu vi esquerdistas falando disso faz tempo, como o Rui Costa. O que o Rui Costa quer? Ele queria que ele fosse, né, um PT da vida. Que o PT, ele é o quê? Eles são os comunistas que negociam bastante, né? E aí chamaram a atenção dos globalistas. Assim como a China também, comunista, negocia com os globalistas. Mas o Rui Costa da vida, ele não gosta disso aí. Ele gostaria dele, né, do PCO, que é o partido, né, da causa operária, Works Party. Mas ele se considera mais puro. Então ele sempre apontou isso aí, tá? Mas lembre-se, tudo isso que a gente está vendo aqui era muito claro, mas está chegando ao fim. Trump assina a ordem para retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A ONU que também é esquerdista absoluta. Então, tudo agora que é próximo aos globalistas, que se assemelha ao comunismo, que vai atrapalhar, o Trump ele vai colocar aí a sua mão em cima e falar, ó, ou você para com essa gracinha, ou a gente vai pra cima. Tanto que o Paulo Guedes tem aí um vídeo circulando, que eu compartilhei no Patreon, que ele fala que o Trump, ele parou com esse papo. A China chegando, não, porque a gente vai invadir Taiwan. Vocês vão pegar Taiwan? Ah, então vou ali pegar a Groenlândia. Ah, o Canadá, vou virar Estado americano. A gente vai pegar. Vocês não gostam de falar grosso, de falar que vai fazer? Também vou fazer. Quer apostar? Vocês querem apostar? Aí chega o presidente da Colômbia, Petro, ah, não, porque a gente vai fazer, então a gente faz o dobro. E aí? Aí o cara, o Maduro recebendo o cara lá, falando, não, vamos negociar, peraí, porque acabou a gracinha. Entendeu? Os caras, eles vão, o Brasil, inclusive, é o próximo que vai tentar peitar o Trump. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Tá? Os caras vai ter muita briga. O Trump chegou agora, tá? E ele tá botando moral em todo mundo. Como ele disse aqui, ó, deixou instruções. Instruções para quê? Porque caso ele seja morto pelo Irã, eles seriam obliterados. Então ele já deu, ó, os caras que falam, mas querem atacar você, tirar sua vida. Ele falou, não tem problema, vai ser bem triste. Ele falou, mas não para mim, mas para eles. Já deixei todas as coordenadas. Eles serão completamente obliterados. O cara tá com sangue nos olhos de uma forma incrível. Por quê? Porque dessa vez ele tem poder. Dessa vez os globalistas foram desmascarados. Esses USAID, ajuda humanitária, não tem nada de ajuda humanitária. Os caras estavam justamente deixando aí as suas sementes nos países para justamente ajudar os presidentes que são mais manipuláveis, que têm uma tendência mais vermelha,
Mas não muito vermelha. Aquele vermelho tipo China, que ainda existe uma comunicação. Lembra os Estados Unidos? Não, o Putin é um monstro, mas a China a gente dá um beijo na boca de vez em quando. Não era assim? Tá? É aquilo, só negociações. Só que com o Trump tudo mudou. Você quer? Eu sei que eu vou mostrar pra vocês. Deixei no Patreon também detalhe, mas eu vou falar aqui. Depois a gente vai conversar mais, né? Uma vez o Putin chegou, a gente tem mísseis extremamente velozes, né? Teve muitos canais pró-Rússia no Brasil. Não, porque agora isso aí vai mudar. O Trump chegou e já deixou escapar um negocinho. Marinha dos Estados Unidos realiza teste inédito com arma laser. Essa arma laser aqui parece algo assim absurdo, né? De filme de ficção científica, mas existe, tá? Ela existe, é uma arma nova, que uma vez vocês vão lembrar do Trump, não só que o Trump disse uma vez em 2018, né, pro Kim Jong-un, porque o botão de arma nuclear meu é muito maior e eu não tenho medo de usar. Mas não só isso, eu lembro muito bem que o Trump falou, a gente pode ser que tenha uma arma tão rápida quanto um raio. O que o laser é? Né? Algumas características do Helios: capacidade multimissão, ele pode ser usado para destruir pequenas embarcações inimigas, drones, fornecer inteligência, vigilância e reconhecimento e ofuscar sensores inimigos. Integração naval, projetado para ser incorporado aos navios de classe Alley, Work Flight, integrando-se ao sistema de combates Aegis. Escalabilidade, pode ser atualizado para lasers de maior potência no futuro. Aí eu te digo, será que pode ou já tem, a gente não sabe? Será que isso aqui é só um vislumbre do poderio, né, americano? Por que apareceu agora? É a pressão. O Trump está colocando pressão. Ele simplesmente está mudando as coisas, né? É aquilo, esperamos que seja para melhor. E que o Brasil, aqui que a gente tem que esperar. Tem que esperar que o Lula enfrente o Trump, né? Para quê? Para justamente o Trump falar assim, não parou. Esperamos. Né? Como o Brasil sempre foi um território muito mais americano, os Estados Unidos sempre no momento mais crítico chegaram para o Brasil e falaram, para com a gracinha, né? Como foi 64, como foi com a Dilma, para de gracinha. Vamos ver se vai parar de gracinha agora. Tudo diz que sim, que o Trump vai dar aquela prensa aqui no Brasil. Não sei. Tá, mas tudo esse negócio, resumindo aqui, USAID, né, USAID, todas essas movimentos, e vocês vão ver um monte de agência, de ONG, de tentáculos, o quê, de Soros, de... Todos esses caras tinham o mesmo tipo de projeto. Que é o projeto o quê? Enfraquecer países. Enfraquecer como? Justamente através aí dessas movimentações. Ah, esse cara é populista, esse aqui é cara aqui vai acabar com o país, deixa ele ir pra lá. O Mike Pence ele fala, né? Se não fosse isso aí, esse movimento, pode ser que o Bolsonaro ainda conseguisse reeleger. Porque ele foi justamente o único presidente que não conseguiu se reeleger. Aí tem muitas coisas a serem que entrariam em jogo aí, mas de qualquer forma, vamos ver 2026, né? Provavelmente 2026 direita volta aqui no Brasil, tá? É a tendência, o que tudo está se mostrando através das posições firmes do Donald Trump. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu falei pra vocês, as coisas estão andando. Isso aqui a gente já tinha conversado faz tempo, mas nesse canal é novo e a gente espera muitas coisas boas através aí dessa virada, né? A gente vai ter aí algumas ameaças comunistas, com certeza absoluta, mas globalista tá caindo, saindo de moda, ainda bem. Tá certo? Lembre-se do link da Amazon, vou deixar fixado aí na descrição, aí também no comentário fixado. E você clica, navega, compra, ajuda o canal. E estamos aí fazendo vídeos à noite agora porque problemas, né? Como eu falei, tô com problemas e a gente tem que resolver até as coisas estabilizarem. Tá difícil essa semana, não prometo muitas coisas porque a vida é assim. E a gente volta em breve, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.